Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje sexta-feira, dia 7 de julho, a gente está encerrando a primeira semana do mês e a gente está aqui para poder entregar a movimentação do fluxo estrangeiro para vocês que acompanham o nosso canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente porque a gente ultrapassou a marca de 1.700 inscritos para o nosso canal. Para quem é novo no canal, sempre quando a gente completa múltiplos de 100 inscritos para o nosso canal, a gente chega a comentar com vocês aí que para a gente é uma satisfação muito grande, porque é um conteúdo que não é muito visualizado, principalmente pelo investidor pessoa física no nosso mercado. O fluxo estrangeiro é um tabu. Muita gente, pessoal, simplesmente não sabe o poder que eles têm e que influenciam a cotação dos preços dos nossos ativos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e vamos em frente. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo comentando aqui com vocês, já que a Bovespa divulga com 2 dias de atraso, e, portanto, ela divulgou no pregão de terça-feira a movimentação de junho. Relação dos investidores. Junho a gente teve uma alta de 0,30 para o Ibovespa e o investidor estrangeiro terminou com um saldo negativo de pouco mais de 700 milhões. E o investidor pessoa física também com um saldo negativo de pouco mais de 400 milhões de reais. Eu vou dar uma recapitulada rápida nos meses de 2017, só para vocês perceberem a influência do fluxo estrangeiro e como o investidor pessoa física está aí, na grande maioria das vezes, atuando na ponta inversa do mercado. Vamos começar aqui para o mês de janeiro. Olha o que aconteceu em janeiro, pessoal. A gente subiu 7,38. O investidor estrangeiro entrou com 6 bi e 200 na nossa bolsa no mês de janeiro desse ano. O investidor pessoa física simplesmente vendeu 1 bi e 600. Quando chegou no mês de fevereiro, a gente subiu mais um pouco, 3,08. Investidor estrangeiro também, ambiente comprador, bem menor do que os 6 bi 200 que eles compraram em janeiro, um valor praticamente aí 10% do volume comprador, e o investidor pessoa física novamente na ponta vendedora, ou seja, na contramão do mercado. Quando chegou no mês de março, a gente teve uma correção para o Ibovespa de 2,5. E o que aconteceu, pessoal? Simplesmente o investidor estrangeiro andou na ponta vendedora. Venderam 3 bi 300. Quer dizer, boa parte daqueles 6 bi 200 com mais os 600 de fevereiro, eles fizeram o quê? Venderam em março, praticamente aí a metade daquele movimento quase comprador no ano. E o investidor pessoa física, mais uma vez, na contramão do mercado. Quando chegou no mês de abril, simplesmente a gente teve uma alta de 0,65 e mais uma vez o investidor pessoa física na contramão, ambiente vendedor. E o investidor estrangeiro em abril ficou praticamente zerado, pessoal. Cerca de 25 milhões de reais de ponta vendedora, um ambiente bem estável. Quando chegou no mês de maio, que a gente teve aquele crash do dia 18, simplesmente o investidor estrangeiro comprou a rodo no nosso mercado. E eles terminaram o mês de maio, mesmo com essa queda intensa para o nosso mercado, 4,12, com ambiente comprador de pouco mais de 2 bi 100. E o investidor pessoa física, pela primeira vez no ano, andou na ponta correta. Ambiente vendedor aí de pouco mais de 500 milhões de reais para o nosso mercado. Então, a gente sempre está comentando aí com vocês que o investidor pessoa física, na grande maioria das vezes, anda na ponta inversa. E vamos ficar sempre ligado no investidor estrangeiro, que no mês de junho, quando a gente teve essa alta de 0,30, eles aproveitaram para quê, pessoal? Para continuar esse ambiente vendedor. Começaram a realizar as movimentações compradoras intensas que eles tiveram no nosso mercado no mês de janeiro. E até então, eles estão caminhando para esse ambiente. Se a gente verificar agora no mês de julho, a gente tem computado, pessoal, pelo próprio site da Bolsa, do dia 1º ao dia 5. Ou seja, como hoje é sexta, dia 7, a Bolsa divulga com 2 dias de atraso. Eles estão ainda com um ambiente comprador de pouco mais de 200 milhões e o investidor pessoa física aí na ponta vendedora de 0,19. Lembrando que para o mês de julho, a gente tem aí um acumulado de 0,78 de queda para o nosso mercado. Agora, lembrando que a gente não está computando aqui os dias 6 e 7, quinta e sexta-feira. E se vocês verificarem, quinta e sexta-feira, a gente teve um ambiente vendedor, principalmente no pregão de hoje, que a gente vai comentar aqui com vocês, exatamente aquele nosso gráfico do ambiente diário, para vocês perceberem. Hoje a gente caiu 0,24, pessoal. E eles venderam praticamente 300 milhões de reais no nosso mercado à vista. E se a gente verificar, o ambiente também foi vendedor por parte deles no pregão de ontem em cerca de 90 milhões de reais. Então, essa movimentação aí provavelmente vai refletir no fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa. Então, esse ambiente que está comprador no atual momento de 200 milhões, provavelmente aí já pode ter virado para o nosso mercado.
Por isso que a gente sempre comenta com vocês, a gente trabalha com fluxo oficial e também trabalha com fluxo das corretoras estrangeiras, que a gente consegue antecipar diversos movimentos que acontecem para o nosso mercado. Já aproveitando que a gente está comentando aí esse ambiente do pregão de hoje, pessoal, dos ativos que eles compraram, variação positiva média de 0,52 e dos ativos que eles venderam, variação negativa média de 0,76, ou seja, eles conseguiram aí ganhar dinheiro nas duas pontas. E se vocês verificarem, as bolsas americanas tiveram um ambiente de variação positiva e o nosso mercado simplesmente caiu. E dá uma olhada, eles fizeram pressão de venda no mercado à vista e também no mercado futuro. Até na moeda americana também, a gente ficou com o ambiente vendedor e a moeda americana também teve um dia de queda, mesmo a gente tendo aí um dia de queda para o nosso Ibovespa, principalmente por essa ponta vendedora por parte deles no nosso mercado. Então, mais uma vez, vamos comentar com vocês aqui um ambiente semanal, que é exatamente o nosso propósito do vídeo de hoje, para vocês perceberem aí como é que eles estão trabalhando no nosso mercado. Pessoal, na semana a gente teve uma queda de 0,92 para o Bovespa e eles vendendo aí um pouco mais de 300 milhões de reais. No mercado futuro, pessoal, eles venderam 550 milhões de reais. E a gente também teve aí a queda semanal para o Ibovespa futuro. E para a moeda americana, a gente teve também um ambiente de correção na semana, dólar comercial fechando a 3,28 e eles com uma ponta vendedora aí de quase 6 milhões de reais. E aqui embaixo, pessoal, é o que a gente sempre entrega para vocês, a gente comenta com vocês aqui no canal, que é o nosso show. Os ativos que eles compraram, variação média positiva de 0,89 nessa semana. E os ativos que eles venderam, variação média negativa de 1,61. Pessoal, conseguiram lucrar nas duas pontas. Isso é que a gente acha fantástico poder entregar para vocês que participam do nosso canal. E por que a gente acha isso? Pessoal, dá uma olhada aqui no carro-chefe de compras da semana. Exatamente aqui, as ações da Gerdau. E o ativo vem aí com uma movimentação bem forte, de alta, e a gente já tinha comentado no vídeo da semana passada que eles estavam com ambiente comprador. 2 semanas atrás, Gerdau tinha sido o ativo com maior volume de compra no nosso mercado. Eu sempre peço a vocês que revejam os vídeos semanais que a gente está postando, para vocês conseguirem pegar o movimento mais macro nesses ativos. Isso a gente sempre comenta com vocês para justamente vocês ficarem antenados. No setor de siderurgia, a gente teve também aí uma alta expressiva de Goal e também para as ações de Usiminas. A gente só não teve CSN. E se vocês lembrarem do nosso vídeo da semana passada, a gente chegou até a comentar com vocês que o fluxo no setor de siderurgia, ele está pujante em Goal e Gerdau, um pouco menos pujante em Usiminas, mais um fluxo comprador, e no caso de CSN, eles não estão ainda com fluxo comprador, principalmente nesse ativo, conforme nessa semana a gente viu que o ativo terminou a semana com uma variação negativa. Então, vamos ficar de olho. E na ponta de venda, pessoal, a gente teve aí um destaque da semana, as ações da BB Seguridade, com uma queda aí de 4%, e principalmente as ações da Suzano. Apesar de ter aí um fluxo vendedor menor dessa ponta dos 15%, simplesmente o ativo caiu um pouco mais de 6%. E como carro-chefe de vendas, a gente teve aí as ações do Banco Itaú, que tiveram uma queda de 1,63. E se vocês verificarem, na semana passada, que o Itaú subiu, eles também estavam atuando numa ponta vendedora aí para o banco no nosso mercado. Então, vamos ficar atento que, olha os ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, pessoal. Olha os 5 ativos que eles atuaram numa ponta vendedora com maior volume. Itaú, Vale, tanto preferencial quanto ordinária. Petrobras, tanto preferencial quanto ordinária, e também até as ações da Ambev. E no caso de Petrobras, a gente já está falando com vocês aqui já há algumas semanas do ambiente vendedor por parte deles no ativo. E simplesmente o ativo vem de semana após semana com ambiente corretivo. A gente vai ver daqui a pouco nesse ambiente gráfico no nosso novo layout do vídeo que a gente está mostrando para vocês. E nessa semana, no caso de Vale, que vinha com ambiente positivo de fluxo, eles resolveram colocar nessa semana alguma coisa no bolso no ativo, tanto é que prendeu realmente essa movimentação de Vale, e no caso da ordinária terminou aí com ambiente negativo para o nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha agora na projeção de lucro da semana, como a gente consegue aí verificar com vocês. Nessa semana eles lucraram tanto na ponta de compra quanto na ponta de venda, e um total de pouco mais de 12 milhões. Pessoal, conforme a gente está comentando com vocês, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores. E tem muito tempo que eles não sabem o que é uma projeção de prejuízo no ambiente semanal. Simplesmente desde o dia 5 de maio, praticamente aí 2 meses, que eles não sabem o que é projeção de prejuízo para o nosso mercado. Aproveitando para a gente comentar com vocês aqui
o ambiente de fluxo do mercado à vista e futuro. A gente teve aí para essa semana exatamente um ambiente vendedor, conforme a gente viu, tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro. Pessoal, e essa correção que a gente teve aqui, exatamente esse fluxo vendedor praticamente bateu com o fluxo comprador de 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, quando o nosso índice estava caindo, eles compraram aqui, juntando o mercado à vista e futuro, praticamente aí 830 milhões. E nessa semana, eles venderam praticamente 880. Então, quer dizer, compraram quando o mercado estava caindo, e depois o mercado deu uma subida muito expressiva na semana passada, eles ficaram praticamente aí mornos, e nessa semana que a gente começou a ter uma correção, eles praticamente já venderam quase todo esse movimento que a gente teve aí nas últimas 4 semanas do nosso mercado. A gente ficou aí ainda com saldo positivo de cerca de 350 milhões de reais. Então vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação, e se a gente destrinchar o mercado à vista e o futuro, conforme a gente coloca aqui na barra mais clara o saldo deles do Ibovespa, e a barra mais escura o saldo deles para o mercado futuro. Pessoal, o mercado futuro, ponta vendedora e vem crescendo. Vocês estão lembrados que na semana passada a gente chegou a comentar com vocês que na mudança para esse contrato novo do Ibovespa, na semana passada, eles tinham vendido quase tudo que eles tinham comprado. E o nosso mercado tinha o quê? Uma semana passada, onde que o nosso mercado estava muito valorizado. E eles colocaram dinheiro no bolso e nessa semana simplesmente viraram a mão. A gente vai até comentar isso com vocês aqui, porque eu vou comentar o ambiente dos contratos. Olha aqui, pessoal, eles estão acumulando agora para o contrato futuro do Ibovespa 500 milhões de ponta vendedora. A gente tinha comentado com vocês que nessa ponta compradora que eles tiveram, simplesmente eles pegaram um preço médio bem baixo e simplesmente zeraram. A gente comentou com vocês que era em 62.400 pontos. A gente simplesmente bateu aqui na terça-feira 64 mil pontos. E desde então, eles já estavam com o ambiente vendedor e viraram a mão. Então esse ambiente de 64, eles já estão aí acumulando R$500 bilhão de ponta vendedora. Vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação. E no caso deles do dólar, pessoal, segue o ambiente vendedor. Eles chegaram até a fazer uma ponta compradora no dia de ontem um pouco mais expressiva, só que hoje retomaram uma ponta vendedora e a gente fechou aí com a mínima para o contrato em base de fechamento 3.298,5. Então vamos ficar sempre atento em relação a essa movimentação, e a gente vai passar agora a dar uma olhada aqui com vocês no ambiente gráfico, exatamente dos ativos que a gente chegou a colocar com vocês aqui no nosso canal. Primeiro a gente vai falar aqui do Ibovespa. A gente teve uma semana de correção, exatamente acompanhada por esse fluxo que a gente demonstrou para vocês. Então, pessoal, esse ambiente gráfico, a gente tinha até traçado aqui um Fibonacci da região que a gente fez aqui, 2 fundos, uma região de suporte, e a gente teve uma região de resistência. A gente chegou a explicar para vocês isso no vídeo passado, e a gente tem aqui essa outra região de suporte para o nosso mercado. Nessa movimentação de alta, a gente chegou a parar aqui na retração de 50%, e essa semana a gente teve aí uma correção. Vamos ficar bem atento em relação a esse fluxo por parte deles na semana que vem, e esse ambiente vendedor que eles estão tendo ainda aí para os nossos contratos do Ibovespa futuro. Então, vamos comentar aqui em relação a alguns ativos que a gente percebeu aí como os destaques. Pessoal, olha aqui, Gerdau, pessoal, mais uma semana positiva. Lembra que a gente comentou no vídeo da semana passada que nesse candle aqui de alta, que praticamente quase que englobou todo aquele candle de baixo que a gente tinha tido na semana anterior, Gerdau tinha sido ativo com o maior volume comprador dos ativos do Ibovespa por parte deles, 80 milhões de reais. Simplesmente aí há 2 semanas atrás. Na semana passada também tiveram um ambiente comprador, e nessa semana também aí um ambiente comprador, conforme vocês estão vendo. Então vamos repassar, e a gente chegou a ver também no caso aqui de Goal, também ambiente comprador, você vendo aí que o ativo está subindo. No caso de Uzi Minas a mesma coisa, e no caso de CSN, como a gente comentou com vocês, o fluxo ainda não segue comprador no setor de siderurgia para CSN, e nessa semana aí o ativo vem sentindo essa movimentação. No caso de Qualicorp, pessoal, vocês estão lembrados que na semana passada a gente teve uma correção bem expressiva para o ativo. A gente chegou até a comentar que eles estavam atuando numa ponta compradora. Nessa correção que a gente teve aí de pouco mais de 5% na semana passada, e nessa semana quase 5% de alta, e eles tiveram novamente uma ponta compradora, conforme vocês viram aí no saldo semanal referente a esse ativo nessa semana. Aqui a gente vai comentar com vocês, no caso aqui das lojas americanas, vocês perceberam aí que o ambiente diário eles tiveram uma ponta compradora, e a gente está tendo aí uma projeção aí de valorização para o ativo. O ativo veio praticamente aqui dessa região de R$18, pessoal, e caiu
praticamente aqui para R$13. Quer dizer, de 18 para 13 são R$5. Se a gente for colocar isso percentualmente, dá quase 26, 27%. É um movimento muito forte e a gente estava com um fluxo bastante vendedor aí para esse ativo no nosso mercado, por parte aí dos corretores estrangeiros, e agora eles estão começando aí a dar um refresco e a gente conseguiu perceber nessa semana que eles tiveram aí no movimento de hoje um ambiente comprador para esse ativo no nosso mercado. A gente vai verificar aqui também, pessoal, no caso aqui, as ações da Natura. Pessoal, dá uma olhada, olha o tamanho de queda que Natura está tendo no nosso mercado. E a gente percebeu mais uma vez que o ativo vem com fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E simplesmente todo esse fluxo vendedor, vamos ver se cessa nessa próxima semana, porque a gente vem aqui no caso de Natura de uma sequência de 6 semanas consecutivas de baixa. Lembrando que quando Natura estava exatamente nessa região aqui, vou até deixar aqui demarcado aqui para vocês, quando Natura estava nessa região aqui de topo, simplesmente aqui praticamente entre agosto e outubro do ano passado, simplesmente eles começaram a vender. Pessoal, e depois que eles começaram a vender, olha o que aconteceu com o ativo. O ativo saiu da região dos R$33, R$34 e foi simplesmente beijar a mínima em 21, onde que a gente já tinha tido aqui uma região de fundo que a gente tinha tido anteriormente aqui para o mercado. É isso que eu sempre comento com vocês. Fiquem atentos quando o mercado para de subir, quando o mercado para de cair. Aqui a gente chegou a ter o rompimento dessa região que a gente chamava de resistência, exatamente aqui nessa movimentação. Só que se vocês verificarem, pessoal, a gente passou isso daqui e o fluxo simplesmente não estava comprador para o ativo. Pessoal, o fluxo é um termômetro muito importante vocês acompanharem. E simplesmente depois dessa alta bem expressiva, o ativo já vem e já corrigiu praticamente tudo do que ele teve aí de perna de alta para o nosso mercado. Então a gente tem aí uma região de suporte lá nos 21, o ativo ainda está beijando ainda os 24, vamos ficar bem atento se a gente para aqui uma movimentação de venda, já que a gente teve uma venda muito expressiva, e se o fluxo ajudar com uma movimentação compradora na semana que vem, pode ser que o ativo dê uma respirada aí, já que ele vai se aproximando de uma região de suporte e simplesmente uma posição de venda muito expressiva. Pessoal, simplesmente a gente caiu aqui de 35, 36 para 24, simplesmente são R$12. Então quer dizer, praticamente 30% de desvalorização aí pro ativo nas últimas 6 semanas para o nosso mercado. Então, se a gente verificar aqui agora o setor bancário, a gente verifica aqui no caso de Itaú, semana passada o ativo subiu, a gente viu que estava vendendo, chegou nessa semana, caiu. Vamos dar uma olhada mais uma vez em Petrobras. Conforme a gente está comentando com vocês, o ativo vem de várias semanas de fluxo vendedor. Inclusive, na semana passada, a gente chegou a comentar com vocês que o ativo estava com uma variação positiva e o fluxo vendedor por parte dos corretores estrangeiros. Olha o que aconteceu nessa semana, pessoal. Simplesmente mais uma movimentação aí de queda. E no caso de Vale, lembra que a gente estava sempre comentando com vocês aí que Vale estava com fluxo comprador? Simplesmente nessa semana, eles colocaram muita coisa no bolso de Vale, conforme vocês estão vendo aí em relação a esses dados dessa semana. E o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma região de resistência em Vale. A gente tem aqui uma região que foi tocada aqui exatamente no final do mês de abril. Depois a gente teve aqui outro toque nessa região no final do mês de maio. E agora, no início de julho, outro toque nessa região. E eles atuando numa ponta vendedora. Vão ficar bem atento, porque caso a gente tenha aí uma movimentação corretiva de Vale, eles já conseguiram antecipar a movimentação, sendo que as compras anteriores eles já estão colocando o que, pessoal? Lucro no bolso. E isso eles têm uma expertise muito forte para o nosso mercado. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês, pessoal, o prestígio que vocês têm aí conosco no nosso canal. Agora chegando no final de semana, vamos descansar bastante, vamos fazer a nossa turma aí de julho, que está muito show, e espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo que a gente procura entregar para vocês que participam do nosso canal. Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!